Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico, eu curso Ciência da Computação no UFPEL. Vou estar explicando agora o segundo exercício da primeira entrega de Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Basicamente esse exercício pede para a gente fazer um programa que armazena nomes. O programa tem que armazenar todos os nomes na mesma string. O tamanho da string tem que diminuir e crescer conforme os nomes forem colocados e removidos, e a gente não pode expressar memória. E precisa fazer esse menuzinho bonito aqui para nós. No código aqui, então, eu vou começar explicando o main. Aqui é o nosso main. Eu crio um ponteiro para char para armazenar essa string grandona. Então, eu aloco aqui o tamanho de um char, só para iniciar ela, que eu fiz. Idiotice acontecendo. Eu criei também um ponteiro para inteiro, para dentro do código eu conseguir controlar ou ter a informação do tamanho dessa string, realmente. Fiz isso porque nesse exercício aqui é onde a gente começou a relembrar as coisas de C e manipulação de ponteiros. Eu comecei a relembrar, na realidade. Então eu estava com dificuldade em encontrar erros, optei por fazer a maior parte do código para eu entender o que estava acontecendo dentro dele. Não quis usar funções tipo strlen da biblioteca de strings para pegar o tamanho. Eu preferi manipular isso sozinho para minimizar erros escondidos. Então aqui eu testo se a gente conseguiu alocar essa memória realmente. Eu inicio elas. Também outra coisa, eu estou contando o contrabarra zero. Então a string inteira conta o contrabarra zero. É assim que eu fiz o código, a orientação dele. Um while para controlar o menu. Então se em algum momento a opção for 4, ele vai sair. E com as 3 opções básicas de adicionar um nome, remover o nome e listar os nomes. Um switch case para controlar isso daí. E no final eu dou um free nos ponteiros para desalocar a memória. Indo lá para o início, antes de mostrar essas funções essenciais, digamos assim, que é o que o exercício está pedindo, eu vou mostrar umas funções que eu tive que fazer fora delas para entender melhor o código, organizar ele e conseguir dar um pouco de legibilidade, porque ele ficou um tanto quanto complexo. Eu fiz essa função aqui no início para adicionar um char numa string, então ela recebe o ponteiro para o início da string, recebe um ponteiro com o tamanho dela, porque daí, como eu preciso retornar essa nova string com esse char a mais, eu preciso fazer um realloc, então eu preciso retornar esse possível endereço novo para ela, para a string que eu passei aqui para dentro, para esse ponteiro que eu passei aqui para dentro. Eu preciso alterar também o tamanho, então eu não tenho como retornar um inteiro só para atualizar esse tamanho lá no meio do código. Então eu tive que fazer um ponteiro também. E o char a ser adicionado. Então o que ele faz? Ele adiciona o char na posição -1, no caso antes. No caso é a posição do contrabarra zero. Daí ele dá aumenta o tamanho, e nesse tamanho aqui eu consigo realocar para aumentar as posições de memória alocadas, e no novo tamanho -1 eu coloco o contrabarra zero de novo, indicando o final da string. E retorno esse ponteiro para o início da string novamente. Aqui nessa outra função readName eu utilizo esse addCharToString, então aqui eu vou pegando cada char que foi colocado dentro no meu scanf, digamos assim. Esse daqui é o meu scanf. Vou pegando char por char, e quando dá o contrabarra n ele pula. Então ele só adiciona o char se for diferente do contrabarra n. Seria o final da minha entrada. E retorno o nome também. Fiz essa outra função filename.
que ela encontra o índice onde o meu nome começa. Então, se tiver 5 nomes, eu não tenho restrição de tamanho para esses nomes. Eu preciso encontrar eles. Eu não consigo me orientar de 10 em 10 tamanhos, 10 em 10 chars. Esse daqui percorre toda a minha string grande e retorna o índice referente a essa palavra. Faz um match aqui com os nomes que eu quero comparar aí com o nome que eu coletei com a sinalização do ponto e vírgula, que é o que delimita os nomes, e compara. Se encontrar, ele liberta então os meus ponteiros e retorna o meu i referente a esse nome. E aqui, no caso, se ele não encontrar, ele também liberta, né, os ponteiros, desaloca esses ponteiros aqui, essa memória, e retorna -1, que no caso identifica que esse nome não existe na minha string. Aqui já entra nas funções essenciais, digamos. Esse addName ficou simples porque eu consegui reduzir nessas funções aqui de cima. Ele lê um nome, já passo o database porque ele lê o nome já adicionando no ponto inicial da string. Então, no ponto final da string, desculpa. Então eu já passo o database que ele vai adicionar essa string lá no final, e no final disso, depois disso, eu adiciono ponto e vírgula para separar, para identificar que acabou o nome e já separar o próximo nome que eu possivelmente vou adicionar. E retorno o database também. Uma cagada de novo. Aqui no meu remove name ficou um tanto quanto complexo, mas não dá para entender. Eu vou mostrar aqui agora. Eu tive que botar essas variáveis aqui, a posição do nome que eu pego com o meu filename que eu criei lá em cima, a quantidade de letras para eu conseguir saber quanto que eu tenho que apagar do nome. Mas basicamente o que ele faz, tá? Ele lê o nome que eu quero comparar aqui. Cadê o meu readname? Aqui. Então eu li esse nome. Eu pego a quantidade de letras. Eu encontro a posição desse nome que eu quero remover. E aqui dentro fica a mágica, onde eu vou, a partir da posição do meu nome que eu quero remover, eu vou puxando todos os chars dos próximos nomes até acabar minha string ou até acabar o tamanho do nome que eu quero remover. E no final eu realoco por um novo tamanho, que seria o tamanho original menos o tamanho do nome que eu quero remover. Isso acaba apagando os chars que ficaram de lixo lá no final. E aqui no final eu boto o _0 para sinalizar de novo que é o final da minha string mesmo. Aqui eu dou um free nos ponteiros para desalocar o espaço da memória desses ponteiros que eu utilizei aqui no meio. E no meu database eu retorno para atualizar o meu database aqui no meu remove. E esse listNames, que é a próxima função, é simples. Ela printa char por char e quando encontra um ponto e vírgula, ela printa contra barra n, quebrando a linha. E quando encontra um contra barra 0, ele para a execução dessa minha base. Botei isso aqui só para garantir que não vai sair printando lixo. Vou tentar printar o contra barra 0. Isso aí. E aqui no final, então, seria a opção 4, que é um até logo, onde eu finalizo a execução do meu programa. Vamos testar então. Eu utilizo o Valgrind para testar. Ele é fácil de instalar, optei por ele. Eu faço um make debug, que no meu makefile eu coloquei para criar a .out, né, o arquivo para ser executado no GDB para debugar.
Eu uso esse daqui porque o Valgrind me dá mais informações. Ele executou GCC-G e já criou aqui um A.out para mim. Beleza. Então se eu der um Valgrind aqui, Valgrind ponto barra A.out, ele já começa a execução. Eu posso adicionar, remover e listar nomes. Se eu tentar listar não vai aparecer nada porque não tem nenhum nome ainda. Então eu vou adicionar aqui Fred. Se eu listar de novo, vai aparecer Fred. Vou adicionar outro, Rafael. Opa. Rafael. Se eu listar de novo, vai dar Fred, Rafael. Posso listar quantos eu quiser, não tem limitação de quantidade de nomes e não tem limitação de tamanho, quantidade de letras por nome. A única limitação seria realmente a memória que eu tenho no ambiente que eu estou executando. Vamos remover então. Vamos remover o Fred que está no início. Vamos listar. Ele lista ali só o Rafael. Vou tentar remover o Fred de novo para ver o que acontece. Fred não indicou nenhum erro. Se eu listar Rafael, ele não apagou porque não tem o Fred. No caso, retornou -1 lá no filename. Se eu remover o Rafael, também não dá problema nenhum, porque ele existia. Então, se eu listar, não vai ter nenhum nome, porque eu apaguei os dois que eu tinha colocado. Posso tentar remover outro para ver se não vai dar erro. Remover um que a gente não colocou, Gustavo. Eu vou listar, não vai dar erro nenhum, não deu nenhum problema, não está printando lixo. E se eu apertar 4 para sair, ele sai. Aqui é o final do relatório do Valgrind. Ele não me xingou em nada, então quer dizer que está safe, está ok. Aqui tem o sumário de erros, heap summary aqui, que é se teria algum leak de memória. Ele fala aqui que eu desaloquei tudo que eu aloquei. E é isso aí. Valeu.